Olá, boa noite. Muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Infância em Harmonia. E hoje nós temos um tema muito especial para tratar aqui com vocês. Nós temos o tema a proteção integral da criança. E para isso nós convidamos 5 conselheiros, os conselheiros principais tutelares do município de Camusim de São Félix, Pernambuco, Brasil, e que honra recebê-los aqui. É uma alegria poder estar recebendo vocês aqui, conselheiros, e vamos bater um papo nesse dia tão especial que nós estamos no Maio Laranja e a gente fala de proteção no Maio Laranja e que ninguém melhor do que vocês para falar de proteção, porque vocês são aqueles protetores que estão ali disponíveis à disposição das crianças e dos adolescentes do nosso Brasil, do nosso município Camusim de São Félix. Eu queria começar pedindo a cada um dos conselheiros que brevemente se apresentasse e a gente vai conhecer todos agora. Muito bem-vindos. Meu nome é Marconi, mais conhecido como Marconi do Povo. Estou na frente do Conselho Tutelar 1 ano e 6 meses, defendendo o direito da criança, do adolescente. O que motivou a ser conselheiro tutelar foi o amor, o carinho, o respeito. Muito bem, Marconi. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso podcast Infância em Harmonia. Eu me chamo Joseane, mais conhecida como Jó da Padaria. O que me motivou, foi assim trabalhar, poder aconselhar e proteger as crianças da minha cidade, tão amada Camusim. Muito bem-vinda, Joseane. Que bom ter você aqui conosco nessa noite, nesse dia. Meu nome é Érica, mais conhecida como Érica de Félix de Tino. Estou há 90 dias, porque eu era suplente, então minha amiga desistiu, eu vim suprir a vaga dela, e o que me motivou a vir para o Conselho Tutelar foi cuidar e tratar bem das crianças, do adolescente, isso é muito importante, porque são crianças que precisam muito da gente. Às vezes não tem um carinho, uma palavra em casa, e chega um conselheiro e a gente pode resolver isso para eles, Muito bem, muito bem-vinda. Meu nome é Gutenberg Bezerra, Estou há pouco mais de 1 ano e meio, representando este Conselho Tutelar, como conselheiro, assim como os demais. Eu estou aqui, fazendo parte desse conselho, pois defender o direito da criança e adolescente, assim como um direito que eles têm, é um dever da gente. Também ser a voz daqueles que não têm, para assim poder ajudá-los e defendê-los. Meu nome é Danilo Augusto, conhecido por Doquinha. Escolhi essa missão de estar à frente do Conselho Tutelar do município de Camusim para ajudar os direitos da criança e adolescente, pois tem aqueles que às vezes pedem socorro e não tem um da gente lá que represente eles e possa ajudar no momento mais difícil, que infelizmente que apanham muito, faltam alimentação, às vezes não tem o amor, um carinho e o próprio respeito mesmo de dentro de casa. Então, pedir permissão primeiramente a Deus para entrar nessa missão. Muito bem, a todos os conselheiros do nosso Conselho Municipal, nosso Conselho Tutelar da cidade de Camusim. Que bom ter vocês aqui. E quando nós falamos de proteção integral, aí estamos falando de um princípio fundamental garantido pela nossa Constituição Federal, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA. E o ECA é algo que vocês conhecem muito, porque antes de vocês entrarem no conselho, vocês estudam o ECA, não é isso? Concorda comigo? Então, e essa proteção integral, ela é garantida pela Constituição e também por tratados internacionais, dos quais o nosso país
é signatário. O que significa isso? É que o país assinou um acordo internacional, o Brasil assinou um acordo internacional reconhecendo a criança como sujeito de direito. Isso é muito importante, né? Veja o valor da criança. Mas o que significa isso na prática? Significa reconhecer. Vocês que são conselheiros sabem muito bem. Significa o reconhecimento, reconhecer que a criança e o adolescente são sujeitos de direito. Então, eles têm direitos e que esses direitos devem ser garantidos em todas as dimensões da vida, na saúde, na educação, na convivência familiar e comunitária, no lazer, na cultura, na proteção contra a violência e na participação social. E é por isso que nós estamos aqui. Pelo direito das crianças, por eles, pelo direito dos nossos adolescentes. E proteção integral não é só proteger do que machuca, mas também promover o que fortalece, o que constrói e o que permite que a criança se desenvolva com dignidade. Então, dignidade não somente, mas plenitude. A criança ter o seu desenvolvimento pleno. E vocês estão aí no Conselho para garantir isso. E aí, eu quero ouvir um pouquinho, conversar um pouquinho com vocês hoje, que vive com essa missão, como falou o Danilo, mais conhecido como Doquinha. Você que é de Camusim, sabe que o Danilo é o Doquinha, né? E que o Marconi é Marconi do Povo, e que o Gutenberg é o Guto, e as crianças também sabem que a Josiane é a Jo, e que a Érica é a Érica mesmo. Então, esse quinteto, posso dizer assim, é um quinteto que resolveu vestir a camisa, né, abraçar essa missão e garantir mesmo, através, digamos assim, na linha de frente, né, garantir ali os direitos da criança e do adolescente. E hoje a gente vai refletir um pouquinho com eles. Eles estão conosco para isso, para compartilhar as experiências, as vivências e nos ajudar a entender melhor como é que se protege de verdade nossas crianças. E eu gostaria de ouvir você, Marconi. Agora você, a Érica, qualquer um quiser fazer o uso da palavra, me diga aí para você, na prática, o que significa mesmo proteger a proteção integral da criança e do adolescente. Proteger é garantir os direitos da criança, do adolescente. Essa missão é uma missão de muita responsabilidade. Não é uma profissão, o cargo de conselheiro tutelar, é uma missão muito difícil. Cada dia a gente se depara com situações difíceis mesmo, e a gente pede muita sabedoria a Deus, muito livramento, mas a gente estamos pronto, preparado e ativo para defender o direito da criança e do adolescente. Como é que Érica consegue proteger ali a criança e o adolescente na sua atuação na posição de conselheira? Na minha posição de conselheira, eu tento proteger, Tenta, né? E acolher as crianças e os adolescentes. Numa conversa, a gente tenta conversar com eles, tenta que eles desabafem, descobrir na fala deles o que é que está se passando, porque o dia a dia não é fácil, né? Existe muitas coisas com as crianças, como os abusos, droga, né? A maioria dos adolescentes. E é muito difícil. Às vezes, em casa, já está tão complicado que eles não têm um carinho, não têm um respeito com pai e mãe, com o irmão. Então, a gente, como conselheiro, a gente tenta chamar, conversar, para que eles mudem o pensamento, né? Que Deus toque no coração deles e que eles sejam rapazes e moças para a sociedade, né? Que tenham um futuro bom, porque hoje em dia tem muitas coisas para as crianças e para os adolescentes, então eles têm que mudar um pensamento, né? Então, a gente tenta tratar com maior carinho, com amor. Numa hora da necessidade, quando eles precisam, a gente conversa com outra forma, com carinho, um jeitinho, e eles ficam mais carentes, né? Porque a gente vê que eles estão carentes dessa conversa, então eles acabam nos cedendo o que eles precisam e a gente tenta resolver na maneira que a gente pode, né?
Muito bem. A gente chega a se emocionar, né? Na fala dessa conselheira, da nossa querida Érica, que é a vivência diária dela, é a experiência na prática. Isso nos deixa emocionados, Érica. E realmente essa não é um papel para qualquer um. Tem que ter um coração mesmo nessa função, porque não é simplesmente exercer um cargo, né? Um cargo de autoridade, mas precisa mesmo ter uma empatia, um coração voltado para isso. Às vezes, na comunidade, eles são vistos com outros olhos, né? E há uma cultura de que o conselheiro tutelar não está ali para fazer aquele papel que ele precisa fazer. Mas eu pergunto para Marcone, Marcone, como que você explica para uma criança e que experiência você tem também sobre isso? Para uma criança, para um pai, qual é o seu papel como conselheiro? O que eu tenho que explicar à criança é que ela pode confiar na gente como conselheiro tutelar e a gente estamos de mão dada, de braços abertos para acolher, para proteger, para cuidar, para amar. E eu digo aos pais que nós somos amigos das famílias, nós não somos inimigos. Essa história, mas conselheiro tutelar não faz nada. A gente faz sim, vocês não sabem o tamanho da missão da gente, o tamanho do trabalho que a gente tem, da responsabilidade, do compromisso. Às vezes, nós saímos de casa, não sabe se vai chegar em casa, porque a segurança para a gente é muito pouca e a gente pede muita proteção a Deus, muita sabedoria e para a gente arcar com essa missão que é muito difícil. Como o nosso país, né? O mundo está violento, as pessoas estão cada vez mais, os seres humanos estão perdendo aquele amor, aquele elo, aquela humanidade e muita violência. Então, realmente, eu reconheço isso e sei que para proteger vocês mesmos, só o Senhor, né, que pode protegê-los. E todo dia nós pedimos isso para que o Senhor livre vocês, mas que vocês estão no caminho certo e a gente não pode desistir de proteger nossas crianças. E me fala, Gutenberg, quais são os principais desafios que vocês enfrentam no dia a dia como conselheiro tutelar? Então, Alessandra, né, e todo o pessoal que nos assistem, principalmente negligência, Sim. né, e a falta de cuidado, né, de estar sempre acompanhando, né, o desenvolvimento da criança, de estar levando à escola, né? A gente tá o dia a dia lá no Conselho Tutelar, a gente vê que muitos pais, né, e responsáveis, quem cuida da criança ali, está deixando de levar as suas crianças para a escola. Isso é um tipo de negligência, né? Também tem a violência física, né? A gente passa por várias denúncias, né, no Conselho Tutelar que muitos pais, avós, tios, né, e entre aspas, parentes próximos que têm esse costume, né, de educar a criança na agressão. Né? Então, feito o que o Marcone vem falou agora há pouco, a gente tenta conversar, né? Conversar com os pais, conversar com a criança, orientar e entender, né, o que é que está acontecendo, o que é que se passa. Basicamente são esses os desafios que a gente passa no Do Conselho dia a Tutelar. dia, né? Não é Isso. fácil mesmo. Às vezes a violência vem por parte de quem devia proteger, que são a família, não é? Não é verdade, Jô? E aí, Danilo, me fale aí, como que você lida com uma situação, um caso extremo como estamos falando do Maio Laranja, né? O que é o Maio Laranja? O Maio Laranja é uma campanha de prevenção contra a exploração sexual da criança e do adolescente. E quando você como conselheiro e vocês como conselheiros, lidam com a situação em caso de abuso sexual, né? Qual é a atitude? Como é que vocês fazem? Me conta aí. Quando a gente recebe a denúncia, o
alguém chega lá, de momento que esteja acontecendo, a gente pede para fazer a denúncia, para ligar para o Disque 100. A gente encaminha também a criança para o CREAS. E, com o decorrer do acontecido, a gente vai tratando, né, aquela situação. Uma denúncia sobre abuso com comprovação imediata, com provas, qual é o posicionamento de um conselheiro tutelar? Quando chega a denúncia para a gente com a comprovação, Alessandra, a gente encaminha, pede para fazer a denúncia por Disque 100, Corpo de Delito, e encaminha para o CREAS, Ministério Público, e a denúncia por Disque 100. Polícia Civil, a gente deixa todo mundo ciente. Então, vocês estão percebendo, vocês nossos seguidores aqui do podcast Infância em Harmonia, que não é um trabalho único, mas é um trabalho coletivo, né? Existe uma rede de proteção. O Conselho trabalha na linha de frente, enfrentando, né, cara a cara, os agressores, os abusadores, os que causam violência contra a criança, o que negligencia a criança. Mas eles também têm uma rede de apoio que eles fazem o encaminhamento, né, para essas redes de apoios, que é CREAS, CRAS, né, que mais? Saúde. A Secretaria de Saúde, Educação, psicólogos também? Isso. Psicólogos, tudo isso vocês vão fazendo encaminhamento. Então, o trabalho desse pessoal, gente, é um trabalho árduo, viu? Não é fácil. É um trabalho diário, contínuo, e merece um olhar de todos nós, um olhar respeitoso, um olhar parceiro, um olhar de carinho para com eles, porque é um trabalho muito sério que eles desenvolvem como conselheiros tutelares. E aí, eu gostaria, assim, sem expor nomes, que cada um, que se alguém tiver uma experiência de uma abordagem ou algo que aconteceu que marcou a sua vida, que você queira contar, claro que não vai poder dizer os nomes, a gente preserva a integridade da criança, a gente preserva a integridade também da família, e por isso eu gostaria de abrir aí para que vocês pudessem compartilhar uma experiência vivida nesse pouco tempo, né? Posso dizer quanto tempo que vocês estão no conselho? Pouco mais de 1 ano e 5 meses. 1 ano e 5 meses, então. Nesse 1 ano e 5 meses, como conselheiros tutelares do município aqui do nossa querida Camusim, quem tem uma experiência que gostaria de contar, que marcou assim a sua participação nesse conselho? Foi uma experiência e tanta, né? Eu fiquei, assim, de imediato eu fiquei um pouquinho chocada, mas eu fiz o melhor, né? O que a gente estava ao nosso alcance. Foi uma mãe que foi dada todas as oportunidades. E essa mãe, ela não queria saber, era uma criancinha, um bebezinho de 3 meses, e ela teve todas as oportunidades. Até na promotoria ela teve oportunidade. E ela não... Rejeitou a ela criança? rejeitou. Aí o que aconteceu? Ela saía, fazia tudo que não devia com a criança, e nesse dia fui, juntamente, né, com outra conselheira, policiais, e foi tirado a criança. Nesse momento, né, quando a gente se aproxima, o policial olhou para mim e disse, pode tirar a criança. E ela lá sentada, eu fui, retirei a criança e passamos para uma família, mas hoje eu sinto assim uma felicidade imensa, porque essa criança está bem cuidada? muito bem cuidada. Hoje, se estivesse, né, se nós não tivéssemos assim à frente, tirado a criança, só Deus sabe o que tinha acontecido. Ela criou alguma resistência para a entrega da criança? Ela começou a chorar, mas ela já estava ciente, porque ela tinha tido a última oportunidade. Mas foi feito, né? E hoje a criança está muito bem. E essa mãe, ela tem alguma dependência química, é Tem. usuária? Sim. Né? Geralmente Não acontece mudou, isso. permanece, ela não mudou. Então, a criança ela foi resgatada para uma vida digna, né? Sim, Que ela não isso. teria nas ruas e estava correndo risco de Isso, vida. isso. E quando corre risco de vida, gente, não tem negociação. A gente precisa
dar a proteção mesmo para a criança. Nesse momento foi um momento marcante na sua vida, Me Josi. marcou muito, foi. Muito obrigada. Realmente. E aí a gente segue. Tem mais alguma experiência? Pode contar. A gente recebeu uma denúncia sobre maus tratos. E nessa casa, a gente chamando lá, né, juntamente com a polícia, primeiramente não atenderam a gente. Depois, né, a gente chegou com a polícia lá, uma criança pôs a mão para fora da janelinha e jogou um papelzinho de confeito, de um doce. E, assim, de imediato, né, fomos à procura da mãe, pois as crianças estavam presas em casa, né, e encontramos essa mãe em um bar, né, em cima de uma mesa, totalmente embriagada, desorientada, né. Nos deslocamos com a polícia até a casa da mãe, abrimos a porta, né, e encontramos uma situação deplorável, né. A casa não era casa, era o lixão, né. Era um lixão. E isso, assim, até hoje, no conselho, foi o que mais me marcou foi essa situação. Essa mãe, ela perdeu a guarda das 3 crianças, mas recentemente teve uma audiência e ela conseguiu recuperar uma das crianças que quis retornar para ela. Graças a Deus, as outras crianças estão bem, né, bem cuidadas, bem tratadas, né, com seus familiares que assim o cuidam dela. E aí o destino das crianças, nem os conselheiros ficam sabendo, né? Assim, fica sabendo que está bem, que está com mais endereço, essas coisas, é preservado, né? Muito bem, eles são muito éticos, viu? Confiáveis, são um quinteto incrível. Vocês precisam conhecer. Eu tive o prazer de conhecer, experiência de conviver com eles e eles são demais. Eu realmente me sinto honrada de hoje poder estar na frente desses super-heróis que eu chamo. Cada um aí tem uma capa, sai voando, é uma coisa. É muito interessante. Mais alguém mais tem alguma experiência? Gostaria de contar? Doquinha? Então, nós vamos passar para uma parte desse podcast que nós vamos transformá-lo numa campanha. Nós estamos finalizando o mês de maio, falando sobre proteção, mas agora nós vamos falar sobre os festejos juninos, que está chegando aí, né? E aí também sobre proteção. Muitas pessoas não sabem que durante os festejos juninos, as crianças costumam manusear fogos de artifício de alta periculosidade, né, que pode explodir e tal, e machucar a criança, mas esse tipo de manuseio é contra a lei para crianças menores de 12 anos. Você sabia disso? Pois os conselheiros hoje estão aqui para nos alertar sobre isso. Você que é pai, você que é mãe, você que está assistindo esse podcast Infância em Harmonia, fique ligadinho, fique atento, porque você pode estar descumprindo uma lei aí. E olhe que é muito importante isso. E sobre isso eu gostaria de falar com o Guto, que ele que nos fez esse alerta aí sobre esse perigo dos fogos artifícios para criança, e a gente vai fazer essa campanha em Camusim. Estamos começando hoje essa campanha, já no comecinho de junho, do mês de junho, que é o mês que tem muita fumaça, muitos fogos e muito perigo. Vamos lá, Guto, o que você tem a dizer para nós? Verdade, Alessandra. O ECA, ele é bem claro, né? E lá em seu artigo 81, o ECA fala sobre a proibição, né, e a venda de fogos de estampido, né, e de artifício para crianças e adolescentes. Até 18 anos de idade, proibido, tá certo? E a lei é bem clara, no seu artigo 244, que tipifica crime, né, vender e fornecer fogos de estampido e de artifício para menores de 18 anos, com pena e multa. Né, a multa vai de 2 a 20 salários mínimos e a pena vai de 6 meses a 2 anos. Além das queimaduras graves que pode ocorrer num acidente com fogos,
Pode causar mutilação, danos auditivos e até acidentes fatais. E eu sei que eu tenho aqui alguém que é uma conselheira tutelar, mas é experiente na área da saúde também, que é técnica em enfermagem. E eu gostaria de perguntar à Érica, realmente é verdade isso? Você já presenciou alguma criança, adolescente com queimaduras por fogos? Sim, Alessandra. No nosso mês de junho, né, chegam muitas crianças queimadas por fogos. Outras mães chegam muito preocupadas em hospitais porque tem que ser os bebês recém-nascidos e o barulho do fogo, né, vai causar um dano também à criança que está em casa. Mas são muitas crianças que causam um dano muito grande. Inclusive, a gente tem, né, um hospital que é a Restauração, que é o centro de queimados, que é um absurdo. Se você for nessa época junina, você vê inúmeras crianças lá queimadas. Mãozinhas, parte do corpo. Não é queimadura pequena que a gente leva em casa no nosso fogão, não. É uma queimadura grande, grave, que fica uma cicatriz nessa criança para o resto da vida, né? Então, a gente, como conselheiros, né, a gente pede que os pais tenham mais atenção com seus filhos ao comprar esses fogos. Observem o que é que eles estão comprando. As pessoas que estão vendendo sejam as pessoas sábias, né? Não façam isso porque é perigoso, né? E não é só o vender e ganhar, né? Tem que prevenir a saúde da criança, né? Então, que sejam mais respeitosos Vamos com as fazer esse crianças. apelo aí, né? O ECA, no artigo 81, deixa claro, é proibido vendas de fogos de artifícios para menores de 12 anos, né? Mas não só porque o ECA fala, você precisa entender. Você que trabalha com isso, você que é mãe, que é pai, né? Vamos proteger nossas crianças de uma forma integral, e isso também é uma forma de proteção contra acidentes. E tem uma série de proteção aí, a gente precisa falar, quem sabe, num próximo podcast, vou convidar vocês aqui para a gente estar falando do trabalho infantil, que às vezes eu vejo o conselheiro vendo uma criança pela rua, você vai para a escola, você não pode trabalhar, e já sai ali, né, aconselhando. Eu vejo muito isso. Vejo também conselheiros, né, preocupados quando vê uma criança na rua, descalço e maltratado. E aí isso é muito bom a gente poder contar com vocês. Eu só tenho a agradecer como cidadã e como oficial de proteção. Eu agradeço a vocês pelo trabalho de vocês, que é um trabalho maravilhoso, belíssimo, um trabalho digno, um trabalho honroso. E eu posso dizer para vocês, queridos conselheiros, conte comigo, eu estou aqui para apoiar vocês, para ajudar no que for preciso, e juntos somos mais fortes. Vamos proteger nossas crianças e adolescentes. E agora nós temos 1 minuto para cada um fazer suas considerações finais e encerrarmos o nosso podcast de hoje. Agradecer a você por essa oportunidade, Alessandra, e dizer que estamos aqui, né, prontos, com Deus na frente, a gente segue com nossa missão, né? E que essas crianças que estão aí, e adolescentes, não tenham medo do conselho tutelar, né? Somos todos amigos de vocês. O que precisar, pode contar conosco. É isso mesmo. Bom, pessoal, também quero agradecer, né, por esta oportunidade e dizer a todos, né, que contem conosco, não tenham medo, né? Feito a amiga Érica falou. E eu me sinto muito, assim, honrada, né, em poder defender as crianças da minha cidade, né? Isso, muitas vezes eu vou a outra cidade, aí quando eu vejo alguma coisa, né, aí eu fico querendo, aí eu digo, meu Deus, né, eu quero ajudar também, mas para mim é uma honra, né, estar ali à frente para sempre defender as crianças e adolescentes daquela cidade, né, daquela cidade que amo tanto. Então, nós também precisamos muito do apoio dos pais, não é isso? Porque, às vezes, eles cobram um pouco do conselho. Não é o conselho, mas tem uma coisa, os pais também têm que ajudar, não é isso? Porque, muitas vezes, muitas pessoas se calam e não podem, porque estamos aqui falando de crianças,
crianças e adolescentes, principalmente aquelas crianças que não se defendem, né? Não tem como se defender. Não é isso? Eu quero agradecer de coração a todos e uma boa noite. Vim aqui agradecer primeiramente a Deus, a você, Alessandra, por essa grande oportunidade. Agradecer a toda a população de Camusim ter tido e acreditado e confiado em mim, por ser um conselheiro tutelar, defender o direito da criança e do adolescente. Que Deus possa abençoar cada um de nós nessa missão linda e maravilhosa que a gente carrega no peito todos os dias. Quero agradecer, né, a Alessandra, agradecer toda a população de Camusim, né, por eu estar aqui hoje, né, representando nossas crianças e adolescentes. Também quero agradecer aos meus colegas de trabalho, né, que fazem esse conselho tutelar funcionar, né. Também quero deixar um recado, né, para você aí, pai, para você, responsável, você que passa por alguma situação, né, denuncie, né. Tem o Disque 100, que é totalmente anônimo, tem nosso WhatsApp também, nosso telefone, né. Todas as denúncias, né, ficam em anonimato, tá bom? Agradeço e boa noite. Boa noite, né, mais uma vez. Primeiramente, agradeço a Deus. Segundo a você, Alessandra, pelo convite. Agradeço a todos que confiaram, né, em mim por onde estou hoje, né, à frente do Conselho Tutelar de Camusim, defender o direito da criança e adolescente. E digo, sem medo de errar, né, nós, conselheiros, não estamos só para cobrar, estamos para ajudar também. Então, se sinta à vontade, quando precisar, né, não fique morrendo entalado, como se diz, precisando da ajuda. Venha até nós, né, o que tiver ao nosso alcance, não só de mim, mas do restante dos meus amigos, né, o Guto, o Marcone, a Joseane, a Érica, a gente estamos para ajudar. Se um não tiver, o outro tá. Se o outro não tiver, tem mais 3. Né, estamos disponíveis para ajudar no que for possível. Tanto o pai e a mãe, que às vezes está lá naquela sofrência, vê o filho se acabando, que seja numa droga, que seja doente mental assim, que não sabe de onde começar a ajuda. E conte conosco, e só tenho a agradecer a Deus, né, e a todos que me deram essa oportunidade por 1 ano e 5 meses à frente do Conselho Tutelar. É isso aí. E eu posso garantir a você, cidadão camusiense, a você que está nos assistindo, que esse conselho é um conselho unido e tem um propósito: proteger a criança e o adolescente de uma forma integral. Então eu posso dizer para vocês que esse conselho é um conselho abençoado. E juntos somos mais fortes. Vamos dar as mãos aí e dizer essa frase? 1, 2, 3, já. Juntos somos mais fortes. E é com esta frase que eu encerro mais uma edição do podcast Infância em Harmonia. E te aguardo até a próxima edição. E que Deus abençoe e juntos vamos proteger nossas crianças e adolescentes.